O que é e para que serve o AutoCAD? O AutoCAD ele é um software de desenho auxiliado por computador, produzido pela empresa Autodesk, e esse software que vocês aprenderão nessa disciplina, ele é consagrado e muito utilizado em diversas áreas das engenharias, sendo uma ferramenta de grande ajuda em projetos onde a parte gráfica é importante. Como exemplo, nós temos projetos de edificações, projetos elétricos, embalagens, peças mecânicas e muitos outros. Ele é muito aplicado em várias áreas. Essa interface que vocês estão vendo é a interface inicial do AutoCAD. Essa é uma versão 2020 e muitas das funcionalidades dela são semelhantes às que conhecemos nos outros softwares, usados no nosso dia a dia, como Excel e Word. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas delas e dar algumas dicas importantes para quem está começando a utilizar esse programa. Iniciando um desenho. Para você iniciar um desenho, aqui tem um botão, nessas versões vem esse botão, o Start Drawing, que basta clicar nele e vai abrir um projeto em branco, onde você pode fazer o seu desenho. Esse é o padrão, vem com fundo preto, quadriculado, mas isso pode ser alterado, tanto a cor quanto esse fundo quadriculado. Para alterar esse fundo quadriculado é um pouco mais fácil, basta clicar nesse botão aqui, o fundo fica liso, clicando de novo, ele volta. Atalho para isso é a tecla F7. Os comandos que são muito comuns para todos os outros softwares que a gente conhece, se você clicar nesse botão vermelho aqui, nesse A vermelho, você clicando aqui abre um drop-down e vem esses comandos aqui que são comuns aos outros softwares. Por exemplo, o New, todo mundo já sabe, né? Quando você clica em New, você abre um novo arquivo, você cria um novo arquivo. Quando você clica em Open, você faz uma busca por um arquivo dentro do seu computador, um arquivo que você já começou a trabalhar em um outro dia e quer continuar em outro momento. O botão Save, basta clicar nele e você vai salvando durante o seu trabalho, isso é altamente recomendado, né? Sempre que você vai fazendo alguns traçados, já vai salvando para você não ser prejudicado por um pico de energia repentino ou alguma coisa desse tipo. É claro que dá para configurar o AutoCAD para ele fazer isso automaticamente, mas nós não vamos ver isso agora. E o Save As, que também é um botão muito importante, que é quando você vai salvar pela primeira vez. Se você clica em Save As, ele abre a sua janela para salvamento, você seleciona o lugar onde você vai salvar, você dá um nome ao seu arquivo, o padrão do AutoCAD é Drawing, Drawing 1 quando é o primeiro desenho, 2, 3 e assim sucessivamente. E aqui você escolhe a versão que você quer salvar do AutoCAD. No caso, a gente tem sempre que se preocupar em manter a extensão do tipo DWG, não precisa digitar aqui em cima DWG, mas você tem que escolher uma versão aqui embaixo que seja com DWG, para o objetivo que nós temos nessa disciplina. E é muito recomendável também você salvar em versões mais antigas, como por exemplo 2013, 2010. Por quê? Um AutoCAD 2020, ele abre a versão 2019, 18, 17, as versões mais antigas. Mas se você fez um desenho na versão 2020 e encaminhou para alguém que usa uma versão do AutoCAD inferior a 2020, essa versão não abre esse arquivo. Então a gente tem que escolher, na maioria das vezes, versões um pouco mais antigas. Uma recomendação que eu acho interessante também para quem está aprendendo o AutoCAD agora, seria manter essa barra File, New, View, Insert, Format, essa barra ativa. Ela não vem ativa no padrão do AutoCAD. Ela tem que ser habilitada. Para fazer isso, basta você clicar nessa setinha aqui que eu estou mostrando para baixo e colocar aqui, ó, clicar nesse botão aqui. Ele vai aparecer dessa forma, ó, Show Menu Bar. Então, se você clicar em Show Menu Bar, ele vai mostrar a barra de menus. E nós vamos utilizar bastante essa barra ao longo da nossa disciplina. Outra coisa interessante e muito importante no AutoCAD seria o prompt de comando, que é essa barrinha branca aqui embaixo, onde tudo que você vai fazer no AutoCAD, esse prompt vai conversando com você e te ensinando os passos. Então, se você aciona um comando, vou dar um exemplo bem rápido, um comando line, como esse aqui, ó, imediatamente o prompt de comando já te fala o que você tem que fazer para continuar usando o comando. Então, ó,
especifique o primeiro ponto. Então eu clico num primeiro ponto, ele já muda e me fala, ó, especifique o próximo ponto. Eu especifico o próximo. A menor distância entre os dois pontos não é uma reta? Então está aqui, está traçado a linha entre esse ponto e esse ponto que o prompt de comando do AutoCAD me ajudou a traçar. Ele faz isso para todos os comandos, então ele auxilia muito. É um hábito muito interessante para o usuário de AutoCAD estar sempre lendo o prompt de comando, acompanhando o seu trabalho pelo prompt de comando, porque dessa forma você consegue utilizar ferramentas que são novidade. Você, às vezes ninguém te ensinou a utilizar a ferramenta, mas acompanhando pelo prompt de comando, você é capaz de aprender como utilizar. Outra dica interessante é o uso da tecla ESC. Todas as vezes que vocês forem usar a tecla, algum comando no AutoCAD, é interessante vocês terem em mente que a tecla ESC, ela desabilita, ela solta o último comando que foi utilizado. Então, por exemplo, se eu usei um comando line, eu clico no primeiro ponto, no segundo ponto, no terceiro ponto, eu continuo preso, tá vendo? Ele vai continuar me pedindo o próximo, próximo e próximo ponto. Como é que eu faço para largar esse comando? Eu clico em ESC e o comando foi encerrado. Eu quero pedir um próximo comando. Se você está preso num outro comando, em alguns casos isso pode dar um conflito. Então é um hábito interessante. Sempre antes de acionar um comando, dê um ESC para garantir que você não está preso em algum outro comando. Então o hábito de usar sempre a tecla ESC é muito importante. E uma coisa que o prompt de comando do AutoCAD vai pedir muito para vocês em vários comandos é selecione um objeto. Você vai fazer a seleção do objeto, mas ele só entende que o objeto foi realmente selecionado quando você aperta o botão Enter. O Enter é uma confirmação do que você está fazendo. Então, selecione o objeto. Você vai selecionar o objeto e dar um Enter para o AutoCAD entender que o objeto foi selecionado. Ele pede uma informação, qual o raio da circunferência. Você vai digitar o raio e vai dar um Enter para confirmar aquela informação. Então são duas teclas muito utilizadas no AutoCAD, tanto o ESC para largar os comandos, quanto o Enter para acionar novos comandos, para confirmar a informação que você passou para o AutoCAD. Então, essas dicas iniciais são extremamente importantes e é bom que você tenha elas memorizadas para que você faça a execução dos seus trabalhos com mais facilidade.